está lá na nossa apostila. Na verdade, todos os exemplos que eu vou apresentar aqui estão na nossa apostila. O primeiro problema é o seguinte: escreva um algoritmo que testa se um vetor está em ordem crescente. Todos os algoritmos estão implementados na linguagem C, porque foi uma linguagem que vocês já tiveram contato no período passado. Então, para mim, no meu ponto de vista, eu acho que facilitaria talvez a compreensão de vocês se implementassem isso em uma linguagem de verdade. Vamos lá, então. A primeira coisa que eu vou fazer em todos os exemplos, como nós estamos trabalhando com estruturas de dados, é criar um vetor que eu vou usar para fazer o teste do meu algoritmo. Então, em todos os exemplos que eu vou apresentar daqui para frente, vocês vão ver esse int vetor, que já vai vir populado aqui. E, além disso, eu vou definir uma constante que vai me dizer o tamanho desse vetor, quantas posições eu tenho no vetor. Então, o vetor e a constante tamanho vão estar presentes em praticamente todos os exemplos que eu vou apresentar daqui para frente. Para resolver esse problema de testar se um vetor está ordenado ou não, está aqui o algoritmo. O que eu vou fazer? Eu pego o vetor de teste e vou percorrê-lo, de forma que eu vou verificar sempre se a posição atual é menor do que a próxima. Se isso ocorrer até o final do vetor, significa que o meu vetor está ordenado de forma crescente. Caso contrário, o meu vetor está ordenado de forma decrescente ou então está desordenado. Para verificar isso, eu parto do princípio de que o meu vetor está ordenado. Então, eu vou criar uma variável que vai dizer o status atual do meu vetor, se ele está ordenado ou desordenado. Essa variável vai começar com o número 1, indicando que o meu vetor está ordenado. Quando ela vai receber o número 0 quando o meu vetor não estiver ordenado. Então, eu tenho aqui também uma variável chamada i, que é a variável que eu vou usar como índice. Esse índice vai ser utilizado para que eu possa ter acesso a todas as posições do meu vetor. Então, esse índice vai receber o valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. Cada vez que ele receber um número desse, eu vou estar podendo acessar uma posição específica do meu vetor. Então, quando o meu i for 0, eu vou acessar a posição 0 do meu vetor. Quando o meu i for 1, eu vou acessar a posição 1 do meu vetor. Lembrem-se que os vetores aqui em C, eles começam com a posição 0 e terminam na posição tamanho menos 1. Ou seja, um vetor de 8 posições termina com o índice 7. Então, eu vou de 0, o índice do meu vetor de tamanho 8 vai de 0 a 7. Para percorrer o vetor, eu vou usar um for. Então, eu crio aqui, inicializo o meu índice com 0, e enquanto o meu i for menor do que tamanho menos 1, a minha iteração vai continuar. A cada iteração, o meu i vai ser incrementado em mais 1. Aí vocês devem estar se perguntando, como é que eu vou fazer essa verificação? É simples. Eu vou verificar se a minha posição atual é maior do que a próxima. Como o meu vetor, eu já considero que o meu vetor está em ordem crescente, caso a minha posição atual tenha um valor maior do que a próxima, significa que ou ele está desordenado ou está em ordem decrescente, ou seja, ele não está ordenado em ordem crescente. Então, o que eu faço? Eu seto ordenado para 0, saio do meu for e já mando imprimir o resultado. O meu resultado vai ser impresso da seguinte forma: quando o ordenado for igual a 1, eu imprimo ordenado. Caso contrário, eu imprimo desordenado. Então, vamos ver aqui se isso executa mesmo. O meu vetor ele está desordenado. Vamos ver o ponto onde ele está desordenado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Então, por causa desses dois números, o meu vetor está desordenado. Vamos colocar ele agora na ordem correta, para ele imprimir ordenado. Então, o meu algoritmo vai verificar e está aqui ordenado. Essa é a solução para verificação. Vamos para o próximo. O segundo exemplo, ele pede o seguinte: escreva um algoritmo que recebe um vetor de números inteiros e um número inteiro x. Determina uma posição contendo x e retorna essa posição
ou caso x não apareça no vetor, ele vai retornar 0. Uma observação que tem lá no final é: nesse novo exercício de busca, você não pode supor que o vetor está ordenado. Assim, não resta alternativa senão a realização de uma busca sequencial. Então, ele quer que você percorra todo o vetor e, se achar o número x no vetor, você retorna o índice onde x está posicionado. Então, vamos ver aqui como é que... Eu tenho o meu vetor, criei uma função chamada localiza valor. Essa função vai me retornar a posição que o valor que eu estou procurando está no meu vetor. Se esse valor não existir no vetor, ele retorna 0. Então, eu crio aqui um código para percorrer o meu vetor. Enquanto i for menor do que tamanho, o meu for vai continuar executando. Então, eu vou da posição 0 à posição tamanho menos 1. Então, vamos lá. Se a posição atual for igual ao valor que eu estou procurando, então eu retorno o valor do meu índice. Então, se eu passar 3 e o 3 achar aqui, qual é o índice que está o 3? 0, 1, 2. Então, ele retornaria 2. Caso o meu valor não esteja presente no meu vetor, ele vai percorrer, não vai achar e vai me retornar aqui ao final 0. Vamos ver se isso realmente funciona. Estou procurando o número 4, é para retornar a posição 0. Porque o 4 está na primeira posição e a primeira posição do vetor é 0. Vamos agora colocar o 3. Vou procurar o número 3 no meu vetor. Então, ele achou o meu número 3 na posição 2 do meu vetor. E assim vai. Vamos agora para o próximo exemplo. O próximo exemplo é o cálculo de fatorial. O cálculo de fatorial é um cálculo que vai utilizar o conceito de recursão. Eu vou explicar um pouco mais à frente o que é recursão, mas vamos entender primeiro o que é o cálculo fatorial. O fatorial de 5 é a multiplicação de 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse é o cálculo do fatorial. Um pouco mais à frente nós vamos ver como é que isso funciona direito. Agora eu quero apresentar para vocês o conceito de recursividade. Recursividade em programação é quando um método faz chamada a ele próprio. Então funciona como se você utilizasse a mesma escada para descer num prédio, passando por vários andares, para poder chegar lá no final da escada, embaixo, pegar alguma coisa e voltar pela escada subindo agora, para poder entregar o que você foi buscar a alguém. Então, o conceito de recursividade é parecido com isso. Vocês vão ver agora o código fatorial onde eu apresento o conceito de recursividade para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o valor, que eu vou calcular o fatorial. Eu vou calcular o fatorial de 5. O fatorial de 5, quanto é? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Para facilitar e ser mais rápido, eu vou calcular o fatorial de 4. 4 fatorial seria o equivalente a 4 vezes 3 fatorial. O que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Para resolver essa parte do meu cálculo, eu preciso saber quanto é 3 fatorial. Então, eu vou aqui calcular quanto é 3 fatorial. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 fatorial. Para resolver esse cálculo menor, eu tenho que saber quanto é 2 fatorial. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1 fatorial. Mas para calcular isso, eu preciso saber quanto é 1 fatorial. E é aí que reside a questão. 1 fatorial é igual a 1. Como eu já tenho o resultado de 1 fatorial, então eu posso voltar para resolver as pendências anteriores. Então, 2 fatorial é igual a 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então, o fatorial de 2 é igual a 2. Quanto é o 3 fatorial? 3 fatorial é igual a 3 vezes fatorial de 2. Fatorial de 2 é 2. Então, 3 vezes 2 igual a 6. Ou seja, o fatorial de 3
é 6. Para calcular o fatorial de 4, eu precisaria saber quanto é o fatorial de 3. Como eu já sei o valor do fatorial de 3, eu multiplico 4 vezes 6, que é o fatorial de 3. 4 vezes 6 é 24. Vamos ver se o meu exemplo realmente está correto. 24. Voltando ao meu algoritmo, como é que eu fiz esse cálculo? Toda função recursiva, ou todo procedimento recursivo, ou todo método recursivo, ele precisa de uma condição de parada, ou condição de saída. Essa condição vai ser aquela que vai fazer com que esse algoritmo, esse método, ele pare de fazer a chamada recursiva. Quando é que o meu método fatorial vai parar de se chamar? Quando alguém pedir para esse método calcular o fatorial de 1. Então, se a pessoa colocar o fatorial, pedir para calcular o fatorial de 1, ele retorna 1. Caso contrário, ele vai fazer a decomposição do meu cálculo de fatorial dessa forma, como eu fiz aqui. N vezes fatorial de n menos 1, ou seja, n, que seria 4, vezes fatorial de n menos 4. Como n é igual a 4, n menos 4 é 3, ou seja, 4 vezes fatorial de 3. Quando chegar no 3, é 3 vezes fatorial de 2. 2 vezes fatorial de 1. Quando ele vier calcular o fatorial de 1, ele vai entrar aqui. Então, fatorial de 1 é 1. E ele volta recalculando tudo até retornar o resultado final. É assim que funciona uma chamada recursiva, uma função recursiva. Espero ter ajudado no conceito de recursividade. Acho que para efeito de explicação, acho que a explicação para esse algoritmo já está boa, acho que já dá para vocês entenderem. Aqui eu só coloquei um printf para imprimir na tela o que eu estou fazendo. Estou calculando o fatorial de valor, no meu caso 4, o fatorial de 4 é 24. Vai aparecer aqui o resultado. Então vamos ver agora qual é o próximo. O próximo exemplo também vai ser um algoritmo recursivo, só que agora eu vou fazer a recursão para devolver a soma dos elementos de um vetor de inteiros. Para o exemplo abaixo, para o vetor abaixo, 7, 3, 5 e 8, a soma vai ser 23. Então vamos ver lá como é que está resolvido isso. Da mesma forma que a gente decompôs o cálculo antes, eu vou decompor agora. Então, a soma do meu vetor de 7, 3, 5 e 8 é igual à soma dos 3 primeiros mais o último. A soma desses 3 primeiros é igual à soma dos 2 primeiros mais o terceiro. A soma dos 2 primeiros é igual à soma do primeiro mais o segundo. A lógica é basicamente essa. Como foi que eu fiz esse cálculo? Eu criei a função soma. A função soma recebe vetor e o tamanho. Ou seja, esse tamanho aqui, ele vai me dizer até qual posição é para eu fazer o cálculo. Então, como é que vai acontecer isso? Eu passo o vetor e passo o tamanho. Então, quando eu passar vetor e 4, eu vou ter aqui o vetor e vou ter o int 4. Se n igual a 0, retorne 0. Isso vai acontecer quando? Quando eu tentar calcular a soma dos 2 primeiros números. Então, parecido com o que eu fiz aqui, no meu caso da soma dos 4 números, eu vou chamar soma dos 3 primeiros. Então, como eu passei aqui n igual a 4, soma do vetor até a posição 3, mais a posição 4. Seria o equivalente a isso aqui. Quando a minha função se chamar agora, eu vou decompor ela em soma dos 2 primeiros mais o terceiro. Soma dos 2 primeiros é igual ao primeiro mais o segundo. E por aí vai. E no final está tudo resolvido. Então eu vou colocar aqui 2 mais 3 mais 2 mais 3 vai dar 10. Tá aí. Agora você pode botar aqui 3 mais 3 para dar 12. Soma. Vamos para o próximo exemplo. O exemplo 5 ele pede um algoritmo que inverte o vetor e faz uma troca.
Ou seja, ele pega o primeiro, coloca na última posição e o da última posição coloca no primeiro e assim sucessivamente. Como é que está o enunciado aqui? Escreva um algoritmo que inverte um vetor permutando seus elementos, ou seja, rearranjando ou trocando posições. Note que esse algoritmo não devolve um novo vetor, mas constrói o vetor permutado localmente, no mesmo espaço do vetor original. Por exemplo, para o vetor ilustrado no exemplo anterior, o seu algoritmo troca a posição dos números 7 e 8 e em seguida os números 3 e 5, resultando no seguinte vetor, que é esse que está apresentado abaixo aí. O que ele quer? Você vai pegar o mesmo vetor e vai rearranjar, sem criar um novo vetor, sem criar uma nova variável vetor. Então, como é que nós vamos resolver isso aqui no DevC++? O que nós temos aqui é o algoritmo para fazer a troca, a permuta dos valores. Como é que funciona esse algoritmo? Eu vou percorrer o vetor que eu quero fazer a permuta. Como eu vou ter que percorrer esse vetor, eu vou pegar aqui um vetor de 5 posições, um vetor de tamanho ímpar. Como é que eu vou fazer essa troca? Eu troco o primeiro pelo último, o segundo pelo penúltimo. Então eu tenho que fazer alguma forma de acessar ao mesmo tempo o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo. Para fazer isso, eu tenho que criar dois índices, o i e o j, duas variáveis. A variável i vai começar da primeira posição e a variável j vai começar na última posição do vetor. Sendo que a cada iteração o i é incrementado em uma unidade e o j é decrementado em uma unidade. Então, o i começa com 0, o j vai começar, no nosso caso aqui, com 4. Eu troco a posição 0 pela posição 4, a posição 1 pela posição 3, e assim sucessivamente. O que é importante é eu saber quando eu vou ter uma condição de parada, ou seja, quando eu vou parar de trocar, de permutar os valores. Nesse caso, eu vou parar de fazer a permuta quando eu chegar no meio do meu vetor. Qual é o meio do meu vetor? No meu caso aqui, como eu tenho um vetor de tamanho ímpar, é bem fácil. Eu tenho uma posição que representa o meio do vetor. Essa posição é a posição 2. 0, 1, 2. Então, quando eu chegar na posição 2, significa que eu estou no meio do vetor e não preciso mais fazer permuta nenhuma. Ou seja, o meu vetor já está todo permutado. Então, para facilitar, eu vou fazer a explicação aqui. Na primeira iteração, o meu i começa com 0 e o meu j vai começar com 4, já que o meu vetor tem 5 posições. Na segunda iteração, eu vou trocar, o meu i vai ser incrementado e o meu j vai ser decrementado. Então, eu vou trocar a posição 1 pela posição 3. Na terceira iteração, eu vou ter o i igual a 2 e o j igual a 2. Então, vai ter um momento onde o meu i vai ser igual ao meu j, no caso de um vetor de tamanho ímpar. Quando isso acontecer, significa que eu cheguei na metade do meu vetor. Então, eu paro de executar as trocas. Então, para um vetor de tamanho ímpar, é bem simples. Agora, se eu tiver um vetor de tamanho par, o que vai acontecer? O meu i vai começar com 0, o j com 3. Na primeira iteração, o 0 é trocado pela posição 3 e o 3 pelo objeto da posição 0. Na segunda iteração, eu tenho o i igual a 1 e o j igual a 2. E faço a troca também. Na terceira iteração, vejam que eu já troquei tudo. Já troquei todas as posições. O que vai acontecer quando eu chegar no meio de um vetor tamanho par? O meu i aqui vai ser 2 e o meu j vai ser 1. Então, a minha condição de parada para um vetor de tamanho par é quando o meu i for maior do que o meu j. Então, quando isso acontecer, eu paro de fazer a permuta. Resumindo, eu só posso fazer permutas enquanto o meu i for menor do que o meu j. Ou seja, até isso aqui. Passou disso, eu paro de trocar. Então, se eu unir a condição de parada para um vetor de tamanho par para a condição de parada de um vetor de tamanho ímpar, eu posso criar uma condição só, que é, eu vou fazer permutas enquanto o meu i for menor do que o meu j. Se ele for igual ou maior, eu paro de fazer a permuta. Então, é isso que eu vou usar no meu for. Então, o meu for vai começar como? O meu i vai começar com 0, o meu j com tamanho menos 1. No meu caso, 4 menos 1,
meu j vai começar com 3. O meu loop vai acontecer enquanto o meu i for menor do que o meu j. O meu i vai ser sempre incrementado e o meu j decrementado a cada iteração. Aqui eu criei uma variável temporária. Essa variável temporária vai ser a variável auxiliar para que eu possa armazenar temporariamente o valor que eu estou permutando. Para que o primeiro valor não seja perdido. Então eu armazeno ele numa variável temporária, o vetor da posição i, depois sobrescrevo o que está lá na posição i pelo que está na posição j, e depois sobrescrevo o que está na posição j pela minha variável temporária, e assim eu faço a permuta. Ao final eu imprimo os resultados. Então vamos ver se realmente tudo que eu falei aqui funciona ou não. Vamos começar aqui com um vetor de tamanho par. Vamos ver se ele permutou. 1, 2, 3, 1, 2, 4 e 5. Ele permutou para 5, 4, 2 e 1. Agora vamos fazer isso com um vetor de tamanho ímpar. Vamos ver se ele troca. Tá aqui 4. Opa, esqueci de trocar aqui o meu 4. 4 não, 5. É o tamanho do meu vetor. Agora meu vetor tem tamanho 5. Então vamos compilar. Então vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1. Então ele inverteu de forma correta. Então esse foi o nosso algoritmo de permuta. Acho que já deu para entender. O último exemplo é um exemplo para escrever um algoritmo que recebe um vetor e um número e devolve o número de posições que existem no vetor com esse valor que eu passei como parâmetro. Ou seja, vocês vão pegar um vetor e um número e vão contar quantas vezes esse número se repete dentro do vetor. Algoritmo bem simples. Tá aqui, eu criei um algoritmo chamado conta repetições. Criei uma função conta repetições que recebe um vetor e um número. O que é que vocês vão fazer? Vocês simplesmente vão percorrer o vetor do início ao fim. Vão comparar a posição atual com a posição com o número do meu vetor, com o número que eu passei como parâmetro. Se isso acontecer, eu incremento quantidade. No final das contas, no final dessa execução, quantidade vai ter o número de vezes que esse número está repetido dentro do meu vetor. Simples assim. Vamos calcular agora com esse vetor que eu coloquei aqui de exemplo, onde o 2 se repete duas vezes. Vou botar aqui 2. Então, conta repetições. Eu quero contar quantas vezes o 2 se repete no meu vetor. É para aparecer 2. Quantidade igual a 2. Vamos ver agora o 5. O 5 só aparece uma vez, né? Então, tá aí. Só uma vez.